A Luísa aprendeu uma técnica interessante de se livrar dos pensamentos ruins. Só que isso deu ruim pra ela. Quer ver como? Então fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. A Luísa era assombrada por fantasmas e pensamentos ruins, então um terapeuta deu a ela uma ideia não muito boa. Quer saber qual? Então já escreve aqui nos comentários antes de ver o vídeo. Deixa também o seu like e, se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, caso goste de Sete Além, Efeito Mandela, Universos Paralelos, Backrooms e Falhas na Matrix. Me segue também nas redes sociais, @oficial7além e @Luciano Milici. Você pode ajudar este canal comprando uma camiseta, um moletom, comprando o jogo de baralho do Serial Killer ou se tornando um membro aqui do canal. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que você vai entender. Vamos agora ao relato da Luísa, que começa mais ou menos assim. Querido Luciano, meu nome é Luísa, tenho 20 anos e passei grande parte da minha infância e adolescência atormentada por visões, pesadelos e pensamentos ruins. Nunca ninguém da minha família pensou em relacionar esses problemas com causas espirituais. Eu tive uma infância quase normal e quase feliz. O problema é que, desde muito cedo, passei a enxergar vultos, sombras, animais e outros seres não físicos, não presentes, ou seja, que não estavam lá mesmo. Confesso que no começo achei normal ver essas criaturas, esses fantasmas. Eu pensava que o que eu estava vendo todo mundo via. Por exemplo, na apresentação de teatro da minha irmã, aquelas pessoas que estavam enforcadas no palco, para mim faziam parte da cena. Só fui descobrir que elas não existiam, ou pelo menos não eram seres vivos, quando não as vi nas fotos. A mulher magra, com os olhos brancos, que me seguia sempre no banheiro desde pequena, para mim era normal, era um adulto que acompanhava todas as crianças. Com o tempo, por causa do meu comportamento estranho, de eu conversar, de eu falar, de eu me assustar, meus pais notaram que tinha algo acontecendo comigo. Tudo que eu via e descrevia era assustador demais até para eles. Até que um dia eu vi uma criança pequena, uma visão. Era uma garotinha de uns 5 anos, ela era muito bonitinha, ela veio até mim, mas ela parecia adulta quando falava. Ela disse assim: "Nunca fale com eles e nem chame a atenção deles, vai ser pior." Só que eu não entendi o conselho dela e não levei a sério. E um dia, já na adolescência, eu gritei para que uns esquisitos, uns desses seres aí estranhos, saíssem do meu quarto e parassem o que estavam fazendo, pois eles estavam rezando, ajoelhados na minha cama. Era um casal, um homem e uma mulher vestidos de vermelho, com buracos espirais no lugar do rosto. Quando eu fiz isso, eu gritei com eles, eles se levantaram e saíram do meu quarto. Mas foi aí que o meu inferno realmente começou. Essas aparições começaram a falar comigo, me chamar, gritar comigo e até me tocar. Eu me assustava o tempo todo. Eu vou pular os detalhes porque se eu for te contar cada um dos detalhes, Luciano, você vai ter que fazer um vídeo de horas, um vídeo infinito, porque esse período da minha vida equivale a um filme de terror muito triste. Mas voltando, muita coisa aconteceu naquela época. Até que os meus pais, percebendo que eu não comia, eu estava ficando doente, assustada, paranoica, traumatizada, me levaram para um terapeuta. E olha, isso acabou sendo pior. O profissional era adepto de uma técnica que eu não conheço o nome, mas que parece com o que foi sugerido no livro Dr. Sleep, do autor Stephen King.
uma técnica para aprisionar ou se livrar de visões malignas. Segundo o terapeuta, eu poderia prender ou jogar esses seres em algum lugar. Para isso, ele passou semanas criando um processo semi-hipnótico comigo para que eu formatasse esse algum lugar. Poderia ser uma caixinha, um cofre, uma jaula. No meu caso, eu escolhi um buraco negro, um buraco escuro e infinito, cuja atração era invencível. Exatamente como um buraco negro do espaço. Foram dias e dias criando isso na minha mente, um trabalho de semi-hipnose e muita concentração junto com esse terapeuta, para que esse buraco inexistente fosse muito bem detalhado na minha mente. Assim que passei a usar esse recurso para aprisionar as visões, funcionou da seguinte maneira: bastava eu estar vendo um desses seres que eu fechava os meus olhos e mentalizava o buraco negro. Eu trazia esse buraco negro para a minha mente. Rapidamente eu via, na minha mente mesmo, a criatura ser puxada por esse buraco. Ela entrava lá, desesperada geralmente, e nunca mais saía. E quando eu abri os olhos, realmente a visão tinha desaparecido. Dava certo 100% das vezes. Isso funcionou bem praticamente até os meus 18 anos. Eu consegui viver sem ser atormentada. Não que as criaturas não continuassem aparecendo durante a noite, me acordando de madrugada aos gritos. Elas sempre apareciam. Mas o que pegava era que eu me livrava delas com grande facilidade e rapidez. Eu estava na escola, no cursinho, em uma festa, de repente aparecia uma visão fantasmagórica. Eu fechava o olho e tragava essa criatura para o buraco negro. Era até engraçado, pois no Halloween eu acabava tentando tragar pessoas fantasiadas, ou seja, eu pensava que era assombração e na verdade não acontecia nada. Mas eu caía às vezes nesse erro. Ou seja, eu fazia isso apenas para testar e obviamente não acontecia nada com seres vivos, apenas com seres assombrados. Até o dia em que eu tive uma experiência com universos paralelos. Sim, para piorar a minha vida, para complicar ainda mais, não bastava ver fantasmas. Não foi um sonho, não foi um delírio nem uma viagem astral. Foi um transporte físico mesmo, Luciano. Eu estava andando em uma galeria de lojas aqui perto do centro da minha cidade. Era um sábado à tarde e eu estava procurando um presente para o meu pai. Eu estava sozinha e o local estava cheio de gente. Eu estava em busca de uma loja de bolsas, pois queria comprar uma pasta de couro para ele. Fui até o fim de um corredor procurando em inúmeras lojas de coisas variadas, produtos dos mais estranhos, celulares, acessórios, perfumes, sapatos, tudo o que você pode imaginar tinha nessa galeria. Chegou no fim do corredor, eu virei para a direita. Porém, as lojas naquela ala estavam todas fechadas, as lojas da ala da direita. Eram apenas boxes não alugados ainda. Ao invés de eu virar as costas e retornar por onde eu vim, eu optei por seguir nessa área vazia até o final, porque a minha ideia era chegar até o final, virar à direita novamente, para entrar novamente no corredor que eu havia saído. O problema foi que assim que eu tentei retornar ao corredor inicial, ou seja, cheguei até o final do corredor vazio, quando eu virei não havia mais aquele corredor. Isso mesmo, a galeria estava toda estranha. A galeria tinha mudado. As lojas ainda estavam abertas, mas vendiam produtos bizarros, produtos que eu nem sei descrever o que eram, que não existem aqui no nosso mundo. Comidas estranhas, armas, coisas que eu nunca vi. Eu estranhei porque não aconteceu nada demais. Não houve um flash de luz, eu não senti nada especial, eu não ouvi nada especial. Apenas, como dizem nos seus outros relatos aí do canal, eu pisei no corredor e pronto, tudo tinha mudado. A transição foi leve, imperceptível. Os vendedores daquela nova galeria eram outros, eram humanos, mas pareciam diferentes.
Suas peles eram estranhas, grossas, com poros grossos, como cascas de laranja. Eu andei por lá assustada, com muito medo, olhando para todos os lados. Percebi também que todos me olhavam e cochichavam entre si. Eu caminhei olhando para baixo, até que eu notei que o chão também era estranho, pegajoso e sujo. As luzes dos quiosques eram bem fracas, e quando falhavam, os olhos dos vendedores pareciam acender como se fossem lanternas brancas. Os clientes também eram estranhos. Suas roupas eram velhas. A galeria tinha se transformado em uma espécie de feira. Meu Deus, que mundo era aquele! Eu encostei em um pilar e comecei a tentar imaginar cada um daqueles seres horríveis, com cabelo estranho, sendo sugado pelo meu buraco negro na minha mente. Mas não deu certo. Eles continuaram lá. Eles eram físicos, não eram fantasmas. Eu não estava mais na Terra, Luciano. Eu nunca havia estado naquela situação e não sabia como lidar. Nesse instante, um dos seres veio até mim e falou assim: "Você atrapalhou o nosso espaço. Você está atrapalhando faz tempo." Esse ser fedia muito e sua voz ressoava como um chiado de gato. Não consigo explicar melhor. Então ele me pegou pelo pulso. Pegou com muita força. A temperatura da mão desse ser era muito fria. Ele foi me puxando, me arrastando para o fundo. E eu fiquei com muito medo, medo demais. Só que outros vieram ajudá-lo. Senhoras, crianças, vendedores e clientes, todos estranhos como ele. E eu gritava, chamava por ajuda, mas não adiantava. Eles não estavam rindo, estavam bravos. E eu não estava mais no nosso mundo. E eles diziam: "Você atrapalhou o nosso espaço." No fundo, havia uma porta grande, branca, no fundo dessa feira ou galeria. Um deles foi na frente e deu um chute bem forte nessa porta e essa porta se abriu. Lá dentro dessa sala era tudo escuro. Eu fiquei com muito medo. O que eles iam fazer comigo lá dentro? Então eles me jogaram lá dentro e ficaram parados do lado de fora. Mas realmente me jogaram e mantiveram a porta aberta. Um deles pegou na maçaneta para fechar e falou assim: "Foi Deus que mandou você aqui. Agora você pode arrumar o que você fez." Sem entender nada, eu me levantei naquele quarto escuro. Eu pensei: Jesus amado, onde eu estou? Que local é esse? Me acorde, por favor, meu Deus. Esse pesadelo tem que acabar. Será que eu morri? Eu me levantei naquele quarto escuro e corri para a porta para tentar sair. Nesse instante eu ouvi vozes e sons. Sim, havia mais pessoas atrás de mim, dentro daquele quarto. Elas estavam rindo e também havia uns estalos pequenos. Perto da porta eu tateei nas paredes e encontrei um interruptor. Apertei e a luz do quarto acendeu. Era uma luz toda vermelha. O quarto era até que grande e estava todo vermelho. E quando eu me virei e olhei, eu gritei, pois o quarto estava cheio, abarrotado, lotadíssimo com todos os seres que eu lancei no buraco negro, desde que eu aprendi essa técnica, desde a adolescência. Eles tinham vindo parar ali de alguma maneira. Todos os fantasmas, demônios e aparições que eu bani na minha vida estavam lá e agora queriam a minha vingança. Eles estavam rindo com seus olhos macabros. Estavam ainda mais assustadores sob a luz vermelha da sala. Foram então lentamente vindo até mim para me fazer mal. E eu pensei: agora vão me despedaçar. Foram se aproximando devagar. Eu me sentei no chão com medo e fechei os olhos. Mas de repente alguém no fundo da sala gritou: "Parem!" E eles pararam e abriram espaço. E lá do fundo da sala veio aquela garotinha de uns 5 anos. Ela estava igualzinha à primeira vez que eu a vi, quando ela me alertou para não falar com nenhum deles. Ela não havia envelhecido nenhum dia em todos esses anos.
Estranho ela estar lá, porque eu nunca havia banido ela. Eu só tinha visto uma vez. Ela se aproximou de mim e impediu que as criaturas encostassem em mim e me machucassem, porque era isso que elas iam fazer. Então ela agachou perto do meu rosto, tocou a minha bochecha e falou: eu te disse para não conversar com eles. Você conversou e eles começaram a prestar atenção em você. E aí você tinha que mandar eles para cá, para um espaço mental, onde a sua mente mandou eles para essa dimensão. Essa técnica que te ensinaram só serve para pensamentos, não para seres reais. E esses daqui são seres reais. Quando você fez essa técnica de banimento para espaços mentais, você acabou mandando esses seres para cá. Por isso essa confusão toda. E agora chegou a vez deles saírem e você vai sair daqui com eles. Eu não respondi nada, só comecei a tremer. E a menina falou para mim: é o seguinte, pense novamente naquele buraco negro que você sempre pensa. Faça esse buraco aparecer aqui na sala. Eu não entendi muito bem, tentei, não deu certo. E ela falou: vai menina, faça direito, senão vou ter que te forçar a fazer. Chorando, eu tentei imaginar o buraco na sala, mas ele só aparecia na minha mente, perfeitamente. Mas na sala ele não aparecia. Eu nunca tinha feito o buraco aparecer no mundo real, se eu posso chamar aquilo de mundo real. Então a menina disse: na sua cabeça não adianta, você tem que fazer aparecer aqui, tem que fazer real. Mas não se preocupe, eu vou te dar um incentivo. Então ela se virou para as criaturas e falou: pessoal, seus trastes, venham aqui e façam um carinho na minha amiga. Os seres adoraram a ideia e começaram a rir. Então vieram todos eles e começaram a mexer em mim, me tocar, me assombrar. Seus rostos eram horríveis e eles andavam de um jeito muito maligno. O medo, o terror me fizeram me concentrar ainda mais. E então, na parede do outro lado da sala, apareceu uma espécie de ralo de banheiro enorme, um ralo grande, escuro, giratório e meio arroxeado. E a menina falou assim: muito bem, garota, agora parem, saiam daqui, vamos. E os seres obedeceram a ela e foram entrando um a um no buraco. Assim que eles pisavam lá, eram tragados. E parece que eles queriam isso. Após o último sair, a menina disse: finalmente, agora o pessoal daqui vai ter paz. Você causou muito transtorno para eles e eles reclamaram muito para mim. Vamos, você tem que sair também. Eu estava com medo, mas eu fui ficando nervosa e a menina insistiu: vai, sai logo, você vai chegar no seu mundo já já. Eu me levantei rápido e fui em direção ao buraco. Antes de eu entrar, eu parei e olhei para ela e ela me falou assim: nunca mais mande ninguém para cá. Nessa hora, não sei de onde eu tirei coragem, ou se foi raiva, ou se foi loucura, porque eu fui meio ousada e respondi: avise para nunca mais nenhum deles aparecer para mim, senão eu vou mandar para cá. A menina riu e falou assim: você está abusada, eu vou mandar esses daí te darem um sossego. E eu corrigi: não, fala para nem eles nem nenhum mais aparecer para mim, não basta só esses daí. E a menina disse: eu não posso garantir, porque nem todos são da minha falange. Os da minha falange pode ter certeza. Agora, se outros aparecerem, você deverá tratar com os príncipes dessas falanges, porque os da minha falange não aparecerão mais. Mas olha, jamais mande ninguém para cá novamente. Isso não é um aviso. Eu concordei e fiz uma última pergunta: e você, não vai atravessar comigo agora? A menina riu, deu uns passos para trás e foi em direção à porta de entrada ao quarto, e falou assim: e quem disse que eu preciso de portal? Aqueles como eu têm livre acesso a qualquer lugar. Eu vou ficar aqui mais um pouco.
tenho que castigar aqueles que reclamaram da presença da minha falange aqui, aqueles que te trouxeram aqui para esse quarto. Vou castigá-los, eles vão pagar. Eu ignorei o que ela falou e atravessei. Realmente, dessa vez, na volta, teve uma espécie de tontura, não sei, e eu me vi no banheiro da galeria. Eu me levantei, saí, não comprei a pasta para o meu pai, fui para minha casa e me mediquei nesse dia. Eu nunca mais tive experiência com esse tipo de cruzamento com realidade paralela. E ninguém que eu conto esse meu relato acredita em mim. Alguns acreditam no fato de eu ver espíritos, pois eu ainda vejo, mas ninguém acredita que eu pisei em Sete Além. Às vezes ainda tenho visões de assombrações, mas essas assombrações parecem ter medo de mim, medo de eu invocar um buraco negro e mandá-las para aquela dimensão. Vai ver, elas morrem de medo daquela dimensão. Eu acho que é isso, mas é só a minha teoria. Quero dizer que eu gozo das minhas perfeitas capacidades mentais, e tudo que eu relatei aqui nesse e-mail é verdade, Luciano. Estou te mandando uma autorização por escrito para você publicar, caso queira. Só mude o meu nome, pois com as informações que eu dei, vai ser muito fácil dos meus amigos e parentes e pessoas aqui da minha cidade identificarem. E isso eu não posso admitir. Um beijo, Luísa. E esse foi o relato da Luísa. Diferentão, né? O que você achou? Me manda o seu relato, eu vou estar esperando. E não se esquece, hein? Aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.